Olá! Hoje no nosso quadro Política de Segunda, a gente vai falar um pouquinho sobre participação, né? O que significa participação? O que significa isso no contexto da política? A gente vai falar hoje não só daquela participação formal, onde você também tem um papel importante, mas a gente vai falar da participação no seu pleno significado. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é um pouquinho do ambiente político, né? Nós vivemos numa democracia representativa, o que significa que nós escolhemos aqueles que vão nos representar oficialmente frente aos problemas públicos. Eles vão decidir políticas públicas, vão decidir investimento público e vão decidir sobre os rumos da nação. Isso não significa que numa democracia representativa isso isente o cidadão da participação. É claro que numa democracia participativa há uma participação direta mais estabelecida e mecanismos mais estabelecidos. Hoje no Brasil nós temos sim mecanismos que dentro da democracia representativa também nos garantem formas de participação oficial e até mesmo na definição, planejamento ou acompanhamento de políticas públicas. Em alguns lugares, por exemplo, é instituído o orçamento participativo, né, que são formas com que a população pode interagir com o poder público e definir os investimentos, ou pelo menos prioridades de investimentos. Né? Nesse mecanismo de orçamento participativo, o interessante é que o cidadão ele pode pensar no que é prioridade para ele e, ao mesmo tempo, tentar também, junto ao poder público, acompanhar a aplicação do orçamento. Né? Então, tende a ser um processo mais transparente e a participação envolve também a, a necessidade de o cidadão reconhecer os seus problemas. É claro que esse é sempre um desafio, por quê? Porque nem todo mundo é especialista em orçamento, por exemplo, mas você é especialista naquilo que acontece ao seu lado e naquilo que você quer. Então você pode expressar os seus desejos. Esse é um exemplo de que acontece. Mas nós temos instituídos nas nossas cidades conselhos temáticos. Esses conselhos são também formas de participação, forma de atuação, onde você próximo a temas e a políticas públicas específicas, como por exemplo o Conselho da Merenda Escolar, o Conselho da Criança e do Adolescente, você consegue, como conselheiro, e aí tem todo um processo eleitoral, tem todo um processo de chegada nesses conselhos, mas você passa a ser um representante de parte da população frente a essa temática na sua cidade. Os conselhos temáticos são muito importantes. Por exemplo, a gente vive em nossas cidades muitas vezes problemas de segurança pública. Então, qual o papel do Conselho de Segurança Pública? Né? É discutir os problemas da segurança e tentar, junto ao poder público, dar voz às nossas preocupações, às nossas inquietações a respeito desse tema. Os conselhos eles servem para isso, são institutos de participação oficializados e a gente tem que lembrar, né? São meios de a gente acompanhar, são meios em que você, como cidadão, pode atuar politicamente, mas pode atuar na cobrança, no controle das ações que são feitas no seu município. Bom, essas são formas, né, são exemplos de participação formal. Mas a gente tem que lembrar que existem outros meios de participação e é bom a gente falar, a gente está em ano eleitoral, tem algumas coisas importantes a se pensar. Primeiro, né, voltando à questão das eleições. Num processo eleitoral, a gente tem a definição, e esse ano a gente vai decidir sobre presidente, governo do estado, vai decidir senador, vai decidir deputado federal e deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. Quando a gente define essas figuras, esses atores, a gente não está definindo vitoriosos. Nós estamos definindo representantes que deverão trabalhar para nós durante 4 anos, na maioria desses cargos, e no caso do Senado, 8 anos. São representações pagas com dinheiro público e que devem servir, em princípio, ao interesse público, ou seja, ao meu interesse, ao seu interesse. Por isso que é importante a gente votar com consciência e participar do processo eleitoral significa que a gente tem condições de tomar parte, de fazer parte, e esse é o significado de participação, desde o início. Então, se eu já sei em quem eu quero votar ou o que eu quero fazer em outubro com o meu voto, eu posso já ir pensando em que tipo de cobranças eu vou fazer a esse candidato ou essa candidata. Como é que será que eu vou ver qual vai ser o meu diálogo com ele ou com ela? Então, será que eu tenho meios de comunicação? Será que é acessível? Será que eu posso participar, por exemplo, da construção do plano de governo? Será que eu posso participar de debates públicos?
Então, tomar parte é isso. Tomar parte é tomar uma atitude, é começar a participar desde o início do processo. Da mesma forma, se eu não sei em que eu vou votar, ainda não decidi por um candidato ou uma candidata em específico, em algum cargo, você pode começar conhecendo, por exemplo, os partidos. Né? De repente, você encontra um partido que te dê uma ideia. Inclusive, você pode votar, por exemplo, somente na legenda do partido, nos cargos como de deputado, aqueles cargos que têm uma quantidade maior de candidatos e às vezes a gente não acha um candidato ou candidata em que nós tenhamos uma semelhança ou nos reconheçamos nas propostas. Mas você, de repente, pode gostar da ideologia daquele partido e querer dar um apoio ao partido. Esse voto vai servir para contabilizar, inclusive, para o coeficiente eleitoral, o que ajuda o partido na própria eleição. Bom, essa é uma opção, né? Mas como é que eu conheço o partido? Eu preciso entrar nas redes sociais do partido, nos sites oficiais dos partidos, procurar informação no Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando, gente, informação boa sempre nos sites oficiais, seja dos partidos ou dos tribunais, e procurar entender. Escolhi meu partido, ou já sei que rumo eu quero tomar, conheço sobre ideologia, conheço o que o partido defende, no que ele vota, no que ele é contrário, se ele é oposição, se ele está junto com aqueles que têm, vamos dizer, estão coesos com o governo ou são contra o governo, enfim. Eu posso tomar essa decisão, mas posso também conhecer melhor os candidatos e as candidatas. Né? Posso conhecer, inclusive, primeiro, como eu disse, entrando em contato e participar é isso. Participar é procurar, é estudar, e posso procurar sobre o passado, posso procurar sobre a experiência. A gente vai estar sempre falando nisso porque isso é muito importante. E aí eu vou para o processo eleitoral, eu participo da minha vida política e eu tomo parte desse governo que vai me representar por 4 anos. Sim, a escolha de representação numa democracia representativa é por 4 anos, mas não significa que a minha participação cessa na eleição. Após eleito, um candidato ou uma candidata eleita, seja para qualquer cargo que for, ele tem que dar o direito ao cidadão de entrar em contato e cobrar. Cobrar pelo seu plano de governo, cobrar pelas suas plataformas, cobrar pelas ideias que defende, e isso é participar. Participar do cotidiano político é cobrar do seu representante. Não esqueça, quem você vai eleger tá lá com seu dinheiro, tá lá com dinheiro público. A gente tem uma alta carga de impostos que a gente paga e o governo funciona com a base desses impostos. Os salários públicos vêm da base desses impostos. Então a gente precisa cobrar, a gente tem esse direito. E nada mais justo do que a gente cobrar, principalmente de quem elegemos. Ou, no caso dos cargos executivos, como por exemplo agora governador e presidente, assim como o prefeito da sua cidade, após escolhidos, talvez o nosso candidato ou a nossa candidata não venha a ser nosso representante. Mas a gente tem que cobrar seriamente, a gente precisa cobrar transparência. E aí é outra forma de participação. Né? Existem hoje organizações de controle social, organizações que olham para governos, olham para governantes e estudam as contas, estudam as obras, veem o gasto público, veem a qualidade desse gasto. Você pode se engajar como voluntário e aprender muito com essas organizações. A gente tem em alguns lugares observatórios sociais, mas a gente tem às vezes organizações que fazem esse acompanhamento. Então é muito importante que você se engaje, é muito importante que você como cidadão, você cidadã, tome parte das questões da sua cidade, converse com seus vizinhos, com a sua família sobre as questões da cidade. O que a gente não pode admitir é nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falta de ética, mas a gente também não pode se omitir e participar disso. Participar é estar sempre na vida política, sem omissão, sem um desajuste, sempre defendendo nossos valores e correndo atrás do que acreditamos. Se alguém que eu conheço tem valores diferentes, vamos debater, vamos dialogar, não precisa brigar. O diálogo faz com que a gente construa a democracia. E participar é isso. Participar é dialogar, participar é observar, é fiscalizar. Vá na sessão da Câmara de Vereadores da sua cidade, acompanhe o que o prefeito da sua cidade faz, acompanhe o que o governador, acompanhe o que as assembleias fazem, o que a Câmara dos Deputados, o Senado, acompanhe todos. Todos. Né? A gente precisa garantir que os nossos governantes tragam para as nossas vidas aquilo que a gente precisa. E participar é isso. Participar é seguir. Quer falar em seguir? Quer seguir a gente nas redes sociais? Procura lá, @NISP Cultura Política no Instagram ou procura nosso canal no YouTube.
Cultura Política UDESC, você vai nos achar e vai ver também esse vídeo com o quadro aqui do Política de Segunda no programa atual, como também todos os outros que a gente já fez, alguns eventos, alguns temas sobre política que possam te interessar. Muito obrigado, uma ótima noite e até a próxima.